Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nosso mini curso sobre Tape Reading, tá? Vamos falar um pouquinho sobre Times and Trades hoje. O meu nome é Mariel Simões e eu vou explicar para vocês numa aula super breve, super rápida, um pouquinho sobre Times and Trades, para que a gente possa utilizar isso no seu dia a dia, tá bom? Então vamos embora. Beleza? Seguinte, antes de mais nada, já tivemos duas outras aulas e a primeira aula a gente fez uma review geral sobre Tape Reading, o que é, o que não é. Se você não assistiu, pode clicar no link aqui embaixo e assistir a primeira e a segunda aula. A primeira aula foi sobre Tape Reading geral, a segunda a gente falou sobre o book de ofertas. E hoje a gente vai falar sobre o Times and Trades, beleza? Times and Trades, a gente vai conversar um pouquinho sobre a ordem de chegada, o conceito de agressão, é importante que vocês fiquem ligados sobre isso. A visibilidade que eu utilizo, existem duas visibilidades basicamente, que é a agrupada ou a simples, vamos comentar sobre isso. Vamos explicar como usar o Times and Trades para operar, porque realmente é isso que importa no final das contas. Identificar a repetição nas agressões, vou falar um pouquinho sobre os robôs, sobre os bluffs e sobre os maiores compradores, os maiores vendedores, entendeu? É uma ferramenta que o Profit tem bem bacana. Então, isso aqui, galera, é um Times and Trades, beleza? O que é o Times and Trades? Muito simples, é onde todas as negociações estão expostas. Todos os negócios já efetivados são mostrados aqui, perfeito? Para você ter uma ideia, por exemplo, a UBS aqui é a compradora, a vendedora é a XP, na hora de 11 horas 10 minutos e 23 segundos, a quantidade foi 1.300 ações e o valor a 4,43. Isso foi no Times and Trades da Uzi Minas, tá? Isso aqui foi hoje, eu fiz essa foto hoje, beleza? Isso é só para que vocês entendam aqui o que é cada um dessas linhas, tá? Então, o Times and Trades basicamente é cada uma das negociações que ocorreram na bolsa. Então, aqui você vê uma negociação entre a XP e a Capital, outra entre a Concor e a XP, a Ágora e XP, a Ágora e Isinvest, Bradesco e XP. Essas foram as negociações que ocorreram. Todas as negociações ficam gravadas aqui, tá bom? Beleza, vamos embora. Ordem de chegada. Só para que vocês entendam como que é a organização disso daqui, a última negociação está no topo, tá? Às 11 horas 10 minutos e 23 segundos, nesse caso aqui, tivemos a XP, vendeu em cima da UBS 1.300 ações a 4,43, tá? Aqui, só para que vocês entendam sobre as cores, eu organizo com essas cores porque eu gosto, tá? Cada um pode organizar com as cores que você quiser, da forma que você achar mais bacana. Mas basicamente aqui o que é que você tem? Os vermelhos são as agressões de venda e os verdes são as agressões de compra. Ou seja, nesse caso aqui a linha é verde, o Bradesco agrediu a XP em 100 ações a 4,44, beleza? Mas já aqui, como foi vermelho, foi a Isinvest que agrediu a Ágora em 700 ações a 4,43, tá? Então eu quero que fique muito claro para vocês o conceito de agressão, tá? É muito importante que você entenda quem deu o fechamento do negócio, porque se eu quero vender um carro a R$10 e se os compradores só querem comprar esse carro a R$9, não vai haver negócio, porque eu quero vender meu carro a 10, você só quer pagar 9, então é necessário que ou eu aceite o preço do comprador ou que o comprador aceite o preço do vendedor. Quando o comprador aceita o preço do vendedor, ele me agride. Quando eu aceito o preço do comprador, eu vou lá e agrido ele. Ou seja, isso daqui é exatamente a mesmíssima coisa. Então, a XP agrediu a UBS, beleza? Que estava vendendo a 4,43, beleza? Então, eu vou mostrar para vocês um breve videozinho para que fique super claro exatamente o que nós estamos falando, tá? Beleza, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aqui é um vídeo do Times and Trades de hoje, tá, pessoal? Que eu fiz aqui para que vocês entendam que
você tem do lado de cá o book de ofertas que a gente comentou na aula anterior, e aqui bem grandão Times and Trades. Essa é Uzi Minas, tá? Isso foi hoje, eu gravei esse vídeo hoje, e aqui você pode ver as negociações que estão ocorrendo. A última negociação foi a UBS, que agrediu a Plural em 200 ações, e aqui a XP agrediu a Ágora, e você pode notar que as compras, deixa eu dar uma pausa aqui, as compras aqui da XP e da Ativa tem que ser em cima da UBS, porque a UBS é o cara que está vendendo na melhor posição, tá? A gente falou sobre isso também no posicionamento no book de ofertas na aula anterior. Então, todas as agressões de compra vão aparecer aqui como vendedora a UBS, porque ela é quem está vendendo no melhor preço e na melhor posição. E ao mesmo tempo a XP está aqui no lado da compra, então todas as agressões de venda que agredirem a compra, ou seja, a Secopa agrediu a XP, que está aqui com 2.000 ações nesse momento, todas as agressões vão aparecer a XP aqui desse lado, tá? É importante que você entenda que não é necessário que a XP ou a UBS, que são os players que estão nas melhores posições aqui de compra e venda, não é necessário que eles dois queiram aceitem o preço um do outro. Ou seja, naquele exemplo do carro que a gente estava comentando, se eu quero vender meu carro a 10, você só quer pagar a 9, pode vir uma terceira pessoa e falar: não, Marel, eu pago o seu carro a 10. Então seria uma agressão de uma terceira pessoa, não necessariamente quem está aqui no livro de ofertas. Perfeito? Então isso daqui é muito didático, tá? Só para que vocês entendam que quem está comprando de quem aqui. Perfeito? Ao passar do tempo, os itens que estão aqui vão sendo consumidos e o próximo na fila vai subindo, tá? Vou deixar o vídeo rolando mais um pouquinho aqui para que você possa entender. Então, todas as agressões agora dos vendedores vão consumir o lote da Ágora, que está ali, ó, aquele 69.300 ações. Beleza? Então, aí estão consumindo a XP, comprou da UBS, e a gente viu aí uma senhora porrada de agressão dos vendedores, inclusive empurrando o preço para baixo. Ou seja, tá vendo aqui? O preço está no 39 e eles consomem muito rapidamente todo esse preço aqui com várias vendas, ou seja, as vendas consomem tudo aqui. Perfeito? Então, vamos embora para o próximo item, visibilidade, tá? Isso aqui é outra particularidade minha de como eu opero, mas eu aconselho vocês a operarem dessa forma, principalmente para quem está começando, para quem ainda está procurando alcançar um nível de consistência bacana. Isso ajuda demais a facilitar a visibilidade. Vou explicar o que é que eu estou falando, tá? Aqui nós temos dois Times and Trades, tá? Eles são iguaizinhos, porém um é simples e o outro é agrupado. O que é simples e agrupado? Vou explicar para vocês bem fácil. Essa aba aqui de negócios é o simples, beleza? Ela está na aba de negócios aqui embaixo. E do lado de cá você tem a ordem original, ou seja, apenas a ordem original dos players. Para dar um exemplo, vamos usar o Votorantim. A ordem original do Votorantim foi de 22.000 ações. Só que quando ele agrediu, ele pegou ações da Mirai, da Plural, da Morgan, da UBS e da UBS, foi a última aqui. Se você somar todas essas agressões aqui, vai dar 22.000. Perfeito? Então, isso daqui é apenas agressão por agressão. E aqui é a ordem original do Votorantim, 22.000. Agora, voltando ao que eu estava falando, que eu sugiro que vocês utilizem sempre esses dois Times and Trades, ordem original e negócios. Eu fico de olho normalmente nesse, e quando eu vejo uma porrada mais forte, repete o nome, eu bato o olho aqui e já vejo imediatamente quem foi o autor e qual foi o tamanho. Isso ajuda muito a entender quem está trabalhando de forma um pouco mais agressiva, qual a repetição dele naquele tipo de lote, e é uma coisa bem bacana para vocês ficarem de olho, beleza?
Então vamos direto ao segundo vídeo de hoje. Vamos abrir aqui o vídeo de hoje. Esse vídeo é um vídeo onde eu mostro para você exatamente o que eu estava falando, o book de ofertas. Dá uma pausa aqui. Book de ofertas está aqui do lado de cá, tá? Eu já falei sobre esses lotes brancos e verdes. Os lotes brancos são os lotes acima de 10 mil e os verdes acima de 5 mil, que também é uma forma com que eu utilizo, é apenas uma forma de visualizar melhor os lotes acima de 5 e acima de 10 mil, que nesse caso na Uzi Minas, por exemplo, são lotes que eu considero relevantes. Então, vamos lá, o que está acontecendo aqui? Estamos com a aba de negócios ali, tá? Bem claro, do lado esquerdo, e do lado de cá a ordem original, que é o grupo, o Times agrupado, beleza? Então o Votorantim ali é 7.100 a compra, e você vê do lado de cá o Votorantim que fez a compra contra o Itaú, contra o UBS, contra o Morgan, esse lote aqui de 7 mil da Votorantim, beleza? Aqui ordem por ordem e do outro lado a ordem inteira. Note que quando você tem algumas agressões mais simples, a ordem original é idêntica à ordem simples, porque ela apenas foi uma ordem de 500 que consumiu. Então esses dois times and trades, eles se parecem muitas vezes, porque as ordens simples são iguais às ordens originais. Então eles realmente só tem função. Uma outra particularidade, só para que vocês saibam, esse times and trades aqui não mostra a pessoa que foi agredida, ou seja, ele só mostra o agressor, tá? Isso é mais uma particularidade do Profit, não tem grande utilidade, mas o importante realmente é saber se quem comprou, quanto ele comprou no total, no caso Votorantim. Se eu quiser saber de quem ele comprou, eu olho aqui. Como não dá para colocar várias pessoas aqui nesse tracinho, porque ele teria que colocar UBS Mirai, não aparece aqui quem ele agrediu. Perfeito? Então, deixando o vídeo soltar mais uma vez, você vê aí, por exemplo, a ordem da Spinelli, que é igual de um lado e do outro, mais uma ordem da XP. Outra agressão da XP na UBS, 500 ações. E note que aqui a UBS vai diminuindo o tamanho do lote dele. E basicamente é isso, tá? Muito simples, muito fácil aí. Gravei esse vídeo para que vocês pudessem ter uma noção da coisa acontecendo em tempo real e identificar quando que há realmente uma agressão um pouco maior e que muda a nossa história. Beleza? Uma agressão aí da Rico de 8 mil ações que pegou somente o lote da Votorantim. Beleza. Então, vamos embora. Muito simples, muito fácil. Então, para a parte do ganhar dinheiro, como usar o Times and Trades para operar? Vamos lá. Primeira coisa é se observar o tamanho dos lotes. Muito importante que você fique de olho qual o tamanho dos lotes e qual a frequência que eles estão sendo reutilizados. Por exemplo, se você identifica que a Ágora está comprando 5.700 ações a 11:10:23, 11:11:23, ou seja, a cada 1 minuto, você passa a identificar esse determinado padrão nas repetições de agressões, e com isso você pode entender que aquilo pode facilitar o seu operacional ou não. Por exemplo, se tem um cara que está comprando a cada 10 minutos, a cada 1 minuto, 5 mil ações e o book está leve, você sabe que aquela agressão é significativa e que provavelmente o preço vai subir. Isso faz com que você possa comprar naquele nível de preço e sair um pouco mais acima, já que esse cara está comprando, ele vai consumir o book e você vai se beneficiar dessa repetição nas agressões, tá? Isso ajuda muito a identificar os robôs também. É muito comum alguns robôs comprarem ou venderem junto com o índice. É muito comum também alguns robôs que trabalham nesses lotes repetidos em determinado distância de preço. Não distância de preço, desculpe, em determinado tempo. A cada 1 minuto, a cada 2 minutos, a cada 45 segundos, a cada 15 segundos. E uma vez que você identifica esses robôs, ajuda demais o nosso trabalho, tá? Ajuda também a identificar os bluffs. Porque muitas vezes você está olhando o book de ofertas e de repente tinha um lote lá de 50 mil e ele some. Basicamente alguém leva o preço e o lote não está lá. Você não sabe se aquele lote foi consumido
ou se foi um blefe e aquela pessoa tirou o lote. Então a forma de descobrir isso é você olhando o Times and Trades, para que você veja se, por exemplo, a Mirai, que estava aqui vendendo 8.000 ações, o Votorantim agrediu a Mirai em 8.000 ações, e você tem agora a certeza de que esse lote da Mirai de 8.000 ações desapareceu daqui. Perfeito? Essa é uma forma de você ver se houve um blefe ou não. Se não está aqui no Times and Trades e tinha um lote aqui, o preço virou, significa que era um blefe, o cara calou o lote. Não necessariamente que era um blefe, mas que pelo menos o cara calou o lote, o cara cancelou aquela ordem. Perfeito? Outra coisa interessante que eu queria falar era sobre o saldo dos compradores e os vendedores, tá? Então eu preparei mais um videozinho para vocês aqui. Vamos direto a ele. Esse vídeo eu também fiz hoje. Aqui a gente vê a primeira aba, que é a aba de negócios. A segunda aba é a aba da ordem original, tá? Isso é um Times and Trades que tem várias abas embaixo. Que a gente já falou, os compradores. Essa terceira aba, ela mostra quanto que o cara comprou e quem comprou, tá? Perfeito? Apenas as compras. Nesse caso aí, a UBS comprou 1.188.000, a XP 1 milhão e pouco, a Morgan 1 milhão e pouco, a Ágora, isso você sabe quem está comprando mais. Por outro lado, você tem também os vendedores. Então agora você vê ali a XP também vendeu, UBS e Morgan como os maiores vendedores. Porém, o que é interessante disso tudo? É o saldo, tá? O saldo é bastante interessante, que às vezes você vê um cara que comprou muito e vendeu muito, mas o saldo dele é pouco importante. Nesse caso aí a gente tem o Morgan como o maior comprador em saldo, a XP como maior vendedora em saldo, tá? Então o saldo normalmente é o que eu utilizo para tomar algumas decisões, e obviamente eu também avalio o que o cara se o cara está comprando muito e vendendo muito no mesmo tempo. Isso daqui, cara, deixa eu dar uma pausa aqui. Isso daqui é evolução no tempo, tá? Das agressões, das compras e vendas, das negociações dos players. Então você pode ver aqui no tempo embaixo, 10 horas, 11 horas, que por exemplo esse amarelinho aí, que é a UBS, quando ela comprou, quando ela vendeu. E ali em cima nós temos o Votorantim, o movimento dele de compra e venda. Isso nos ajuda a ver, por exemplo, que o Votorantim criou uma grande posição comprada e depois praticamente zerou, tá? Esse é apenas um gráfico dos comprados e vendidos, e o que eu mais utilizo realmente é o saldo, tá? Eu vou explicar a vocês um pouquinho melhor mais na frente também sobre isso. Então, fechamos nossa aula de hoje, super rápido, super direto ao ponto. Estudamos o Times and Trades, que ele é única e exclusivamente o local onde todas as negociações são mostradas. Tem alguns tipos de visualização, a gente estudou a ordem de chegada e o conceito de agressão, que é muitíssimo importante, a forma de visualizar, agrupado ou simples, como usar o Times and Trades para operar, dei algumas dicas aqui de como vocês podem utilizar isso a seu favor. E mostramos exemplos em vídeo, identificação de comportamentos repetitivos, que é na verdade a grande chave do tape reading, é identificar o comportamento dos grandes players e como tirar proveito disso. A próxima aula eu vou falar sobre o Super Dom, tá? Esse é o último item que falta para a minha tela completa, e eu vou explicar um pouco sobre o Super Dom e finalmente vou mostrar a minha tela completa de cada um desses itens que a gente vem estudando. Perfeito, galera? Então, se você tem uma sugestão sobre os próximos tópicos, pode colocar aqui embaixo, escreva aí nos comentários, pode colocar as suas perguntas. Se você curtiu, como sempre eu digo, dê aquele like monstro, compartilhe esse vídeo se você gostou, coloque aí no Facebook, ajude a gente a aumentar essa comunidade de traders, beleza? E vamos ficando por aqui, próxima aula sai em breve, um forte abraço.